Salve, salve, querido internauta! Feliz ano novo para você! Este é o nosso primeiro programa da série Entrevista.com de 2023. Neste programa, eu trago para você uma convidada que eu já conheço há quase 8 anos. Ela vai falar sobre a música no mundo das letras, a música na literatura. Então, bora para a vinheta! Olá, primeiramente eu queria agradecer ao convite do professor Luciano de participar dessa entrevista. Para mim é uma alegria muito grande, é uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado, Joyce, pela sua aceitação. Vem cá, me diz uma coisa, quando foi que surgiu o seu interesse pelo curso de letras? O meu interesse pelo curso de letras surgiu a partir de uma experiência que eu tive no ensino médio, de um projeto que havia na escola onde eu estudava, um projeto de educação em tempo integral. E nesse projeto poderia participar também alunos do ensino médio para dar aula de reforço aos próprios alunos da escola. Então, a minha professora do ensino médio, que era minha professora na época do terceiro ano, ela me indicou. E aí foi a minha primeira experiência dando aula, ensinando. Essa foi a minha primeira experiência. E foi o que decidiu realmente. Foi a partir daí que eu decidi, é isso que eu quero seguir. Ela já tinha comentado comigo que via que eu ainda não sabia qual curso eu queria, qual curso eu queria fazer na faculdade, ainda estava em dúvidas. E ela me disse que eu pesquisasse um pouco sobre o curso de letras, que provavelmente eu iria gostar muito, eu iria me identificar. E quando eu fui pesquisar, realmente, eu fui dar uma olhada como era a grade curricular e gostei bastante. E unindo a essa experiência que eu tive nesse projeto, gostei muito de dar aula assim, foi algo que me deu uma satisfação muito grande. E depois disso eu decidi, não é isso que eu quero mesmo. Sem contar também que eu sempre gostei muito da parte de linguagens, do estudo da linguagem, desde do ensino fundamental, desde criança. Era a disciplina que eu mais gostava de estudar, a língua portuguesa. Aí lá para o ensino médio gostei muito também da parte de redação, de literatura, sempre puxando para essa área da linguagem. Foi a área com que eu mais tive alegria, assim, de estudar mesmo. Joyce, sabendo que a música canto é uma arte híbrida, uma arte conjugada entre melodia e poema. Desse modo, o que nós podemos compreender acerca do poeta? Na verdade, o que o poeta aprende com o músico? O que o músico aprende com o poeta? Então, um poeta pode aprender muito com um músico. Por exemplo, um músico estuda como a gente deve emitir a nossa voz. Um cantor, né? Eles estudam as técnicas próprias, a técnica vocal para a maneira correta de emitir a voz, de forma que não venha sentir desconforto e ela fique mais potente. Por exemplo, isso um poeta pode aprender para utilizar melhor sua voz falada na hora de recitar um poema. Ele pode ter uma consciência maior do aspecto melódico também, da melodia, que um músico sabe, né, como usar corretamente as notas, tem a regra para se fazer uma melodia, para que o som venha ficar harmônico. A gente não usa as notas de qualquer forma, não é qualquer nota que vai encaixar em qualquer lugar. E também algo que diz respeito ao músico e pode contribuir muito com o estudo do poeta é o estudo do ritmo. O ritmo ele pode ser binário, quaternário, então 3/4, e isso pode também ser utilizado como recurso na hora de compor um poema. E assim, um músico, isso é a contribuição do músico. A contribuição do poeta seriam os recursos linguísticos para se compor a letra de uma canção, por exemplo. Você pode usar também figuras de linguagem, figuras de estratégias fonéticas e fonológicas também, que um poeta ali sabe muito bem utilizar. E nisso ele pode contribuir com a música também. O que a literatura, enquanto arte, pode proporcionar para a música? A literatura, enquanto arte, ela pode proporcionar recursos, técnicas, para usar a linguagem de maneira estratégica, de uma maneira mais bela, porque o poema também é uma arte estética. Então, é uma arte que nos ajuda a contemplar o belo. E muitas vezes as palavras são usadas apenas com a função estética mesmo, de mostrar que ali existe uma beleza a ser contemplada. É por isso que os poetas eles brincam muito com as palavras, com as ideias. Mas, assim, existem técnicas para se fazer isso. Existem figuras de linguagens próprias para isso também. Então, esses recursos, eles nos ajudam a saber como é que eu vou fazer, como é que eu vou utilizar essas palavras, qual palavra eu vou utilizar aqui que vai ficar melhor com essa, os sinônimos. E
essas técnicas ajudam também a gente a ampliar o vocabulário. A literatura pode enriquecer muito um músico, um compositor, na hora dele criar a letra das suas canções. E como exemplo prático eu tenho aqui um poema de Vinícius de Moraes, do livro Arca de Noé, e é bem interessante, olha só como ele usa a linguagem, como ele brinca com as palavras. Veja, eu vou ler o poema e depois eu comento. O título do poema é assim, é o seguinte: O relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, aí ele usa vários recursos. Um deles, por exemplo, é a onomatopeia, que é a reprodução de um som, palavrinhas, pequenas palavras que descrevem um som, reproduz o som. Por exemplo, o som de uma explosão, né? A gente usa a palavra boom, a palavra bang para também pode representar um tiro. Aqui no caso ele usa tic-tac, né? Que simboliza aí o barulho, o som do relógio, né? O tic-tac do relógio. Ele fala da passagem do tempo, que ele deseja que o eu lírico, nessa voz que está falando no poema, tá? Que não é necessariamente o autor, né? O Vinícius de Moraes. Então, é como se fosse uma espécie de narrador aqui, entende? Aí, nessa letra, veja que aí o eu lírico já está começando a ficar cansado. Quando a gente lê, a gente tem que ler direto mesmo, como eu fiz. Você não pode parar aqui, dar uma pausazinha. E é um poema que ele não tem estrofes. Ele é todo uma estrofe única. E quando a gente chega na metade para o final, realmente a gente já começa a ficar um pouco sem fôlego, um pouco mais ofegante. E, coincidentemente, ele coloca aqui. Coincidentemente, entre aspas, ele tem aí já uma intenção própria, né? Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite e dia. Vejam, olha só essa segunda leitura que eu fiz agora, eu não levei em conta o ritmo. Então, já muda, a gente vê que já perde muito do sentido aqui da mensagem. Quando a gente lê da forma correta, colocando todos esses recursos, essas técnicas próprias, né? Aqui já tem as palavras que estão dispostas, não de maneira aleatória, mas com uma intenção, ao fato de ser uma estrofe única. Então, só reforça ainda mais isso que ele está sentindo aqui, o eu lírico, que quer que o tempo passe rápido, que está ficando cansado de fazer o tic-tac, dia e noite e dia, que nesse caso aí seria o relógio está cansado, né? Então, se a gente lê com o ritmo bem marcado, a gente lê direto, seguindo a métrica dessa letra, desse poema, a gente percebe, a gente sente como se a gente também sentisse isso que o relógio está sentindo aqui. Então, reforça ainda mais a intenção do eu lírico aqui, desse poema. Joyce, em termos de associação, a gente sabe que o poema ele tem que ter uma estrutura, existem regras para poder construir um poema, né, de qualquer jeito. Então, sobre essa questão, podemos fazer essa correlação. O poema está para a música, assim como a construção textual está para a harmonia? Sim, o poema ele está associado diretamente à melodia, sim. Ele tem uma melodia própria, é marcada pelo ritmo, por uma métrica, que faz com que o texto fique mais harmônico, o todo. Ele tem que ficar mais harmônico. Se não segue, então a gente percebe que há algo estranho. Se não houver esse ritmo bem marcado, que quando a gente lê é como se realmente houvesse ali uma melodia por trás. E é necessário para que haja realmente essa harmonia. Assim como a música ela tem que ter uma harmonia, as notas têm que fazer parte de uma harmonia. Senão, a gente percebe que vai soar estranho. Então a gente não pode pegar ali, vou escrever a partitura de uma música, não posso colocar qualquer nota, porque vai soar estranho, não vai casar bem ali naquela música. As notas elas seguem essa harmonia. O músico que já está acostumado com essa questão de ritmo, porque na partitura a gente encontra ali um ritmo próprio em cada música, né? Então algo assim, como na matemática, né? Os números exatos, uma conta exata, tem que fechadinha. Não pode ser algo assim aleatório. E tudo é pensado, cada palavra que ele colocou ali tem um porquê de estar ali e tem um recurso próprio para isso. Ele usa uma técnica específica para que o poema como um todo ele venha estar harmônico. E eu tenho mais um exemplo aqui também, que é de Cecília Meirelles, também um outro poema infantil. São poemas simples. Eu optei por escolher 2 poemas infantis porque é o que eu estou tendo mais contato ultimamente na educação dos meus filhos, que ainda são crianças. E eu vejo assim, muito dos poemas de Cecília Meirelles, por exemplo, eles são bem melódicos nesse sentido.
foram tão bem construídas que, quando eu leio, eu percebo, assim, que às vezes a gente que já é envolvido com música, automaticamente a gente vai criando ali na nossa cabeça uma melodia. Tem um exemplo, quando eu escutei pela primeira vez, quando eu li pela primeira vez, eu vi que, nossa, eu já imaginei uma música tocando tipo um estilo chorinho mesmo. Interessante, na página que tem a letra do poema, ela já coloca ali um desenho de um instrumento, né, que é usado muito no chorinho também, que é o bandolim. Então, a gente vê aqui, só vou ler uma estrofe, para vocês perceberem bem isso. O nome do poema é Cantiga para Adormecer Lulu. E com uma estrofe só já basta, a gente já percebe bem como lembra muito, né, uma música mesmo. Então é assim: Lulu, 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 vou fazer uma cantiga para o anjinho de São Paulo que criava uma lombriga. Agora veja, eu vou ler com um ritmo bem marcado aqui, da forma seguindo a métrica mesmo, e vocês vão perceber mais claramente. Lulu, 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 vou fazer uma cantiga para o anjinho de São Paulo que criava uma lombriga. É como se as próprias palavras, a forma como elas foram colocadas aqui, a escolha de cada palavra, o ritmo, a métrica, né, faz com que a gente perceba que elas mesmas como se elas houvessem até um pandeirozinho batendo, eu percebo isso. Então, vou fazendo assim, vou batendo palma e vocês vão ver que aqui tem como que uma melodia por trás dessa estrofe, né, desse poema. Até a quantidade de vezes que foi colocado aqui o nome, né, a palavrinha Lulu, 4 vezes. Se ela colocasse apenas 3 vezes, já ia quebrar esse ritmo, essa métrica. Então percebam, Lulu, 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 vou fazer uma cantiga para o anjinho de São Paulo que criava uma lombriga. O poema, ele tem, a métrica dele faz com que ele tenha, ele esteja ali, cria como uma melodia por trás mesmo, ele está associado sim a uma melodia própria. E aí, isso faz com que o texto fique mais harmônico, a gente compreende até melhor, vê que essa harmonia, esse ritmo, ele casa melhor com as ideias que estão sendo passadas ali pelo compositor, pelo, digamos, o eu lírico, né, que está por trás, que está, digamos, essa voz que fala no poema. Fala pra gente um pouco, Joyce, qual a sua relação com a música? Então, minha relação com a música começou na igreja, comecei cantando em grupo musical, depois em coral, e esse contato com a música prosseguiu com o Luciano Peixoto. Nos conhecemos no colégio onde eu fiz o ensino médio, e lá, através do coral, eu fui estudando com ele, aprendendo mais sobre a música, sobre técnica vocal. Depois eu fui estudar, né, com ele de maneira particular, as aulas de canto, aulas de teoria musical. Hoje essa minha relação com a música é mais na prática, está sendo com meus filhos. Eu tenho utilizado todo esse conhecimento que eu adquiri, eu tenho unido isso aos estudos dos meus filhos, que eles estão ainda na fase de pré-alfabetização. Nessa fase é muito enriquecedor, é uma fase muito enriquecedora para trabalhar consciência fonológica, por exemplo. E aí entra também ritmo, memorização de poemas. Então, quando eu vou fazer isso com a minha filha, eu já leio com o ritmo, usando o ritmo próprio daquele poema. Já faço isso, que eu aprendi também nas aulas de canto, a fazer a leitura ritmada, e me ajuda a ter uma consciência maior, que no poema também existe um ritmo próprio, que é marcado ali pela métrica do poema. E isso já contribui bastante para que minha filha também venha decorar, ela vem decorar e ler, recitar da maneira correta também. Ei, Joyce, muito obrigado, viu, por essa explanação, pelo seu conhecimento. E você que ainda não está nos seguindo no nosso canal aqui do YouTube, aproveite essa oportunidade para compartilhar esse vídeo, que é muito interessante. Se inscreve no nosso canal, né, o Escola Musical Oficial, clica no sininho para receber as notificações e dá um joinha, tá certo? Se você não nos segue no Instagram, aproveite essa grande oportunidade. Vai lá na nossa página, @escola.musical, começa a nos seguir. Conto com você para os próximos conteúdos e para o próximo programa do mês de fevereiro, Entrevista.com. Forte abraço.